Sofia Reis tinha 26 anos e vivia na rua há 3 meses. 3 meses desde que seu mundo desmoronou. Desde que seu pai, um mecânico, morreu de infarto. Desde que sua mãe, destroçada pela perda, o seguiu 6 meses depois. E principalmente 3 meses desde que ela reuniu a coragem de fugir do inferno que era sua vida ao lado de Roberto. Um companheiro que trocou palavras doces por agressões e ciúmes violentos. A vida, implacável, a encurralara. Sem endereço, não conseguia emprego. Sem emprego, não conseguia aluguel. Um círculo vicioso desenhado para manter os caídos no chão. Naquela noite de dezembro, São Paulo era uma cidade de contrastes brutais. As luzes de Natal na Avenida Paulista brilhavam com milhares de lâmpadas caras. O cheiro de castanhas assadas se misturava ao perfume de casacos de marca e sacolas de compras. Mas nos portais escuros e nos cantos esquecidos havia uma realidade fria, onde o brilho superficial das festas era um lembrete cruel de tudo o que fora perdido. Sofia estava sentada encolhida em um portal perto do Conjunto Nacional. Ela tremia sob o vestido vermelho que fora seu favorito em outra vida, a única peça bonita que lhe restava. Um lembrete de quem ela fora antes de se tornar uma fantasma em sua própria cidade. O frio era insuportável. A temperatura beirava 0. A neve, ou a geada fina, rara em São Paulo, mas real naquela noite, caía suavemente, bela-se vista de uma janela quente, mas mortal para quem estava sob ela. Seus pés descalços estavam roxos e inchados, entorpecidos a ponto de não sentir mais dor. As lágrimas que escorriam por suas bochechas congelavam antes de atingir o queixo. Sofia estava pensando em desistir. A ideia era uma sombra escura que consumia tudo. Por que continuar lutando quando cada dia era pior que o anterior? Talvez fosse mais fácil se deixar levar pelo frio, fechar os olhos e não mais acordar. Seria, pensava ela, a única forma de paz que lhe restava. Foi então que ela a viu. Uma menina pequena, não mais de 5 anos, com um casaco rosa e uma touca de lã, o rosto rosado pelo frio. Os olhos escuros da criança estavam cheios de uma inocência que o mundo ainda não havia conseguido roubar. A menina a olhou com uma expressão que Sofia não via há meses. Pura compaixão, sem nojo, sem pena, sem indiferença. A menina se soltou da mão do homem que devia ser seu pai, que estava distraído comprando castanhas assadas em um carrinho na calçada, e correu em direção a Sofia. Parou à sua frente, inclinou a cabeça com um gesto preocupado e disse, com uma voz cristalina que cortou o ruído da cidade e atingiu o coração quebrado de Sofia. Acho que você precisa de um abraço. Eu posso te abraçar hoje. Sofia não conseguia falar. As lágrimas vieram mais rapidamente, mas agora eram diferentes. Não eram de desespero, mas de espanto. Ela apenas assentiu. Um movimento quase imperceptível. A pequena Lara se aproximou e envolveu seus bracinhos ao redor do pescoço de Sofia, apertando-a com toda a força que seu corpinho podia reunir. Pela primeira vez em meses, Sofia se permitiu sentir a dor, a vergonha, o medo, mas também algo mais, algo que ela havia esquecido que existia: esperança. Aquele simples gesto de um coração puro sob as luzes frias da metrópole interrompeu o destino de Sofia. Ela estava prestes a ser salva por algo que o dinheiro jamais poderia comprar. O pai da menina, Pedro Fontes, 38 anos, trabalhava como arquiteto em um dos escritórios mais prestigiados da cidade. Ele era bem-sucedido, mas desde a morte de sua esposa, Laura, vítima de um câncer cruel há 2 anos, ele vivia no piloto automático. Cuidava de Lara, trabalhava e tentava não desmoronar. Naquela noite, ele havia prometido a Lara levá-la para ver as luzes de Natal, uma tradição de Laura. Pedro estava distraído, comprando castanhas, quando sentiu a mão de Lara se soltar.
Virou-se alarmado, o coração disparado com o medo primordial de todos os pais, e a viu. Sua filha corria em direção a uma mulher jovem, vestida de vermelho e obviamente em situação de rua. O instinto de Pedro foi correr, afastar Lara dali. A cidade era cheia de perigos, mas algo o deteve. Talvez tenha sido ver a ternura de Lara ao se ajoelhar. Talvez tenha sido ouvir as palavras de sua filha, tão puras, tão cheias de uma empatia que ele mesmo havia perdido. Ou talvez tenha sido a expressão no rosto daquela mulher quando Lara a abraçou. Pedro sentiu um tremor percorrer sua alma. O destino acabara de lhe apresentar a sua prova mais difícil, e a resposta estava nos braços de sua filha. Pedro se aproximou lentamente, as castanhas esquecidas na mão. De perto, ele pôde ver Sofia de verdade. Não muito mais velha que ele, talvez até mais jovem. Sob a sujeira e o esgotamento, havia vestígios de beleza. Seus pés descalços estavam roxos e inchados pelo frio. Ela tremia violentamente, e as lágrimas congeladas deixavam rastros brilhantes em suas bochechas. Naquele momento, Pedro viu algo que o sacudiu até a alma. Ele não viu uma pessoa em situação de rua, uma estatística ou alguém que pagava por más decisões. Ele viu um ser humano. Viu alguém que poderia ser sua irmã, a filha de alguém que a amava. Viu desespero, mas também viu que quando Lara a abraçou, algo se reacendeu nos olhos dela, uma centelha de vida. Lara se separou do abraço e olhou para o pai com aquela confiança absoluta que só as crianças têm, acreditando que eles podem consertar qualquer coisa. "Papai", disse Lara, com a voz séria de quem anuncia uma verdade inegável. "Essa moça está com muito frio. Podemos ajudá-la?" Pedro abriu a boca. As desculpas já se formavam em sua mente. "Temos que ir para casa. É tarde. Não podemos nos envolver com estranhos." Eram todas as razões lógicas e sensatas que a sociedade ensina para justificar a indiferença. Mas quando ele olhou para sua filha, para a fé pura em seus olhos de que o pai faria o certo, ele não pôde. Ele não podia ser o homem que ensinaria sua filha a ser indiferente ao sofrimento alheio. A voz de sua falecida esposa, Laura, ecoou em sua memória. "Sempre olhe além do que as pessoas mostram, Pedro. É lá que está a verdade." Ele se ajoelhou ao lado de Lara, olhando para a mulher que ainda chorava em silêncio. "Qual é o seu nome?" perguntou ele com a voz suave. "Sofia", sussurrou ela, quase sem voz por causa do frio. "Há quanto tempo está na rua, Sofia?" 3 meses, respondeu ela, e a voz se quebrou com 2 palavras que continham um universo de dor. Pedro tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele não pensou demais. Se o fizesse, as 1000 razões práticas para fugir teriam vencido. Ele tirou seu casaco de lã, caro e elegante, e o colocou sobre os ombros de Sofia. Em seguida, sem uma palavra, tirou seus sapatos, de couro italiano, caríssimos. Deixou-os ao lado dos pés destroçados de Sofia, estendeu a mão e disse algo que ela nunca esqueceria. "Eu sei que você não me conhece e provavelmente não confia em ninguém, mas está nevando, está frio o suficiente para matar. E minha filha tem razão, você precisa de ajuda. Tem um hotel a 2 quadras daqui. Vou pagar um quarto para você esta noite, com aquecedor e uma cama de verdade. Você não precisa dizer sim, mas se disser não, provavelmente não sobreviverá até amanhã. E eu não quero que minha filha tenha que viver com isso." Sofia olhou para a mão estendida de Pedro como uma alucinação. Em 3 meses na rua, a bondade genuína era mais rara que ouro. Mas este homem tirou seu casaco, seus sapatos, e Lara a olhava com pura preocupação. O medo que Roberto havia lhe ensinado gritava perigo, mas o frio e o cansaço eram esmagadores. E havia Lara. Sofia aceitou a mão de Pedro. Ele não recuou diante da sujeira.
a ajudou a se levantar quando suas pernas falharam. Lara pegou sua outra mão e juntos os três caminharam pelas ruas nevadas de São Paulo. O recepcionista do hotel de luxo, próximo dali, mostrou desaprovação. Mas Pedro sacou seu cartão e pediu o melhor quarto. Ele pagou por 3 noites, não apenas uma, e deu R$ 500 em dinheiro para Sofia, dizendo: "É um presente, sem condições." Lara a abraçou novamente antes de sair, sussurrando: "Você vai ficar bem. Minha mamãe está no céu cuidando de você também." Quando se foram, Sofia subiu ao quarto, desabou em lágrimas no tapete, mas não eram lágrimas de desespero. Eram de alívio, de gratidão, de assombro pela bondade. Ela tomou o banho mais longo de sua vida, vendo a sujeira de 3 meses desaparecer pelo ralo. Ao sair, enrolada no roupão mais macio que já sentira, olhou-se no espelho e reconheceu a si mesma. Sofia, não a caricatura que se tornara. Deitou-se entre lençóis limpos que cheiravam a lavanda. Pela primeira vez em meses, dormiu sem medo, sem frio, sem dor. O resgate havia começado. Pedro voltou ao hotel no dia seguinte com Lara. A parte racional de seu cérebro gritava que ele estava sendo imprudente, mas a imagem de Lara abraçando Sofia era mais forte do que qualquer medo. Ele tinha uma proposta. Seu apartamento grande em Pinheiros tinha um quarto de hóspedes que ninguém usava desde a morte de Laura. Se Sofia quisesse, poderia ficar temporariamente, sem aluguel, sem condições. Era uma chance real de se reerguer. A parte traumatizada de Sofia gritava perigo e armadilha, mas toda vez que ela olhava para Lara, via apenas bondade. Ela aceitou, mas com uma condição: ajudaria nas tarefas domésticas para não se sentir um fardo. Uma semana antes do Natal, Sofia se mudou. O quarto era lindo, mais espaço do que ela teve em anos. Ela chorou a primeira noite, sobrecarregada por tanta gentileza. A vida deles tomou um novo ritmo, estranho e belo. Sofia preparava cafés da manhã deliciosos, limpava a casa e cozinhava jantares que enchiam o apartamento com aromas reconfortantes. Pedro a ajudou a conseguir novos documentos, a acompanhou a entrevistas e lhe pagou sessões de terapia. Mas o mais importante, ele lhe deu respeito e dignidade. Com o tempo, algo começou a mudar em Pedro. A tristeza profunda em seus olhos se suavizou. O apartamento, que antes era apenas um lugar para dormir, começou a se parecer com um lar. Lara ria mais, a ausência de sua mãe sendo preenchida, não substituída, pela presença de Sofia. Ao resgatar Sofia, eles também se salvaram. Encontraram um caminho de volta para a vida. Em fevereiro, Sofia conseguiu um emprego em uma livraria. Começou a economizar, mas sempre que mencionava a mudança, Lara ficava triste. E Pedro insistia que não havia pressa. Eles haviam se tornado uma família por escolha. Sofia cuidava de Lara, Pedro a fazia se sentir segura e Lara dava a ambos motivos para sorrir. A primavera chegou a São Paulo com uma explosão de cores e temperaturas amenas. E com ela veio uma realização que tanto Pedro quanto Sofia estavam evitando. Em algum momento, entre os jantares compartilhados e as conversas noturnas na sala de estar depois que Lara dormia, o sentimento havia mudado. Pedro se pegava pensando em Sofia durante o dia, antecipando seu retorno para casa, não só para ver Lara, mas para ver aquele sorriso que ela reservava para ele. Sofia se descobria se arrumando um pouco mais, sentindo borboletas no estômago ao ouvir a chave dele na porta. Mas ambos tinham medo. Pedro se sentia culpado, como se amar alguém que não fosse Laura fosse uma traição. Sofia se sentia indigna, convencida de que ele só sentia compaixão, não algo real. O medo de arruinar a família linda que haviam construído ao introduzir sentimentos românticos que poderiam não ser correspondidos era paralisante. A situação, no entanto, estava prestes a ser forçada pela pessoa mais perspicaz da casa. Foi Lara, com a clareza que só as crianças possuem, quem quebrou o gelo.
Uma tarde de maio, sentada no sofá entre os dois adultos, assistindo a um filme, ela olhou primeiro para o pai e depois para Sofia. "Quando você vai ser minha nova mamãe, Sofia?" perguntou com a mais perfeita naturalidade. "Porque você já age como a minha mamãe, e o papai te olha como nos filmes em que as pessoas se amam." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pedro ficou vermelho. Sofia não sabia onde colocar o rosto. Lara os observava, esperando uma resposta. Finalmente, Pedro encontrou a voz, dizendo a Lara que era hora de ir para a cama. Mas depois de ajeitar Lara, Pedro voltou para a sala, onde Sofia estava sentada, nervosa. Ele se sentou ao lado dela. Por um longo momento, ninguém falou. Finalmente, Pedro rompeu o silêncio. Admitiu que tinha sentimentos por ela que iam muito além da amizade ou da compaixão, mas ele tinha medo. Medo de estar substituindo Laura, medo de se aproveitar da vulnerabilidade dela, medo de arruinar o que tinham. Sofia ouviu com o coração acelerado. Quando ele terminou, ela tomou sua mão e confessou algo que a atormentava por meses. Estava apaixonada por ele. Não sabia quando havia acontecido. Talvez naquele primeiro olhar de ternura sob a neve, ou gradualmente, nos centenas de pequenos atos de bondade que ele lhe havia mostrado. Mas ela sabia que o amava. E ela sabia que não estava substituindo Laura, que seria sempre a primeira esposa de Pedro, a mãe de Lara. Mas isso não significava que não havia espaço para um novo amor, diferente, mas igualmente real. Eles se beijaram, suave e cautelosamente, como duas pessoas feridas que estavam aprendendo a confiar novamente. Naquele beijo estava a promessa de algo novo, construído sobre o respeito mútuo e a gratidão. 1 ano depois daquela noite nevada, Sofia e Pedro se casaram em uma cerimônia pequena, na mesma rua onde se conheceram. Lara foi a dama de honra, orgulhosa em seu vestido rosa. E quando o celebrante perguntou se havia objeções, Lara gritou: "Não, nós todos estamos felizes", arrancando risadas de todos os presentes. Sofia nunca se esqueceu de onde veio. Usou parte do seu salário da livraria, onde agora era gerente, para comprar cobertores e comida para distribuir a pessoas em situação de rua todo o inverno. Antônio e Lara a acompanhavam, ensinando a menina a mesma compaixão que ela havia demonstrado naquela primeira noite. Juntos, eles criaram a Fundação Lara para ajudar mulheres que fugiam da violência doméstica, fornecendo moradia temporária e apoio legal. Sofia voltou a pintar, transformando seu trauma em arte, em retratos belos e dolorosos que contavam histórias dos invisíveis de São Paulo, obrigando o público a vê-los com dignidade. Anos depois, quando Lara tinha 15 anos, ela escreveu uma redação para a escola sobre o momento que mais a influenciou. Ela escreveu sobre aquela noite nevada, sobre ver uma mulher que precisava de ajuda e decidir fazer algo a respeito. Ela terminou com uma frase simples, mas poderosa: "Eu aprendi que um abraço pode salvar uma vida. E que talvez, só talvez, esse seja o superpoder que todos nós temos se escolhermos usá-lo." A história de Sofia, Pedro e Lara se tornou uma lenda, não como um conto de fadas, mas como um lembrete real de que a bondade pura e a decisão de parar e ver o outro podem mudar destinos. Tudo começou com uma menina de 5 anos que viu alguém precisando de um abraço e simplesmente decidiu dá-lo.